amigos insanos! É muito bom ter vocês aqui mais uma vez. E olha, eu vou falar pra vocês, hoje tem uma novidade muito legal. Eu vou apresentar pra vocês um jogo chamado Napoleon Total War, que fala um pouco sobre essa trajetória de Napoleão. Fiquem aí com o vídeo agora, espero que vocês gostem, eu tô muito empolgado com isso. Valeu! E conta também com a narração do meu amigo que representa Nova Iguaçu, no seu nome já, hein? Leonardo Laranjeira. Ele que faz a narração aí, a dublagem de alta qualidade, hein? Aproveitem, galera. Vamos lá! Meus inimigos são vários. Ninguém se compara a mim. Nas sombrias planícies, disseram que a Itália nunca poderia ser conquistada. Nas terras de faraós e reis, eles disseram que o Egito nunca poderia ser abalado. No reino de florestas e neve, eles disseram que a Rússia nunca poderia ser domada. Agora eles não dizem nada. Eles me temem. Uma força da natureza, um demônio em raio e morte. Eu digo, eu sou Napoleão. Eu sou o imperador. Bom pessoal, nós fizemos um vídeo falando sobre como foi esse processo da Revolução Francesa. E depois disso tudo aí, desse vídeo maravilhoso de Napoleão, desse jogo Napoleon Total War, que pra mim foi muito importante na minha juventude, aprender um pouco sobre essa empreitada de Napoleão na França pós-revolucionária. Isso foi muito legal porque a gente aprende um pouco de forma bem simples e bem direta, né? A gente começa falando sobre a tomada da Bastilha. A Bastilha tinha uma representatividade muito grande em torno do absolutismo. Tomar aquela construção significava depor o absolutismo. E é isso que os franceses queriam. Eles queriam igualdade, liberdade, fraternidade. O seu lema já impunha essa questão. Então, em 14 de julho de 1789, os camponeses tomam a Bastilha. A Bastilha era uma prisão e, para esses camponeses revolucionários, não só os camponeses, os pequenos e médios burgueses também, que estavam de acordo com toda essa filosofia desse momento. Como eu disse para vocês, o iluminismo influenciou muito a sociedade francesa. Lembra do vídeo do iluminismo que eu falei para vocês? Vou colocar aqui. O iluminismo ele foi importante que ele fomentou todas as ideias desse período e fez com que essas influências colocassem em prática uma questão muito importante: a república. E é agora que nós entramos nesse assunto mais específico sobre a república. Percebendo no momento, os camponeses e todos aqueles que eram contra o absolutismo começaram uma onda de ataques no campo, destruindo as propriedades feudais, colocando fogo em tudo que vinha pela frente. A ideia era acabar com qualquer tipo de resquício que existia do antigo regime, principalmente dos privilégios feudais, dessa nobreza que vinha desses conceitos de domínio. Domínio esse que estava com os dias contados, porque a Revolução Francesa ela gerou diversas novas ideias e novas leis para essa nova república que estava surgindo. Esse período de destruições, de vários ataques, ficou conhecido como o período do Grande Medo. E no dia 4 de agosto de 1789, a Assembleia Nacional aprovou a abolição dos direitos feudais. Isso tornava a república mais democrática. A igreja também perdeu vários privilégios, como suas terras e direito a outras propriedades que vinham dessa herança feudal. Agora tomaremos parte de como foi a influência da sociedade francesa em uma das mais bem-sucedidas ideias do mundo, a Declaração dos Direitos do Homem e o Cidadão.
Isso trouxe para as populações, principalmente as menos abastadas, algum resquício de importância, pois a lei agora favorecia eles também, e não só aqueles que estavam por cima. É claro que uma revolução de um tipo que traga uma igualdade não era a intenção nesse momento. O equilíbrio se vinha a partir das leis. Era uma ideia de ter as leis como aliadas para o surgimento de uma nova classe. Essa classe era a burguesia. Eles queriam que fossem equiparadas essas leis. E, com o projeto do antigo regime, os privilégios estavam restritos aos nobres e à parte da igreja que estava junta com esses nobres. Então, com a Revolução Francesa, todo mundo passou a ter, diante da lei, a igualdade. Dentro da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, nós temos alguns pontos que vamos salientar. Primeiro, o que já falamos, a liberdade e igualdade de todas as pessoas perante a lei. Direito à propriedade individual, democratização do acesso aos cargos públicos, liberdade de pensamento e de opinião religiosa, necessidade de aprovação do povo para que uma lei seja promulgada, direito de resistir à tirania de qualquer governo que se instaure naquela região. Então, pessoal, vocês percebem que as ideias elas estavam sendo trabalhadas pelos iluministas, por toda essa influência iluminista, para que a república possa ser diferente do que era antes com o absolutismo. Em 1790 foi votada a Constituição Civil do Clero. A partir de então, o Estado e a Igreja agora estavam separados. Agora também os bispos e os padres não seguirão uma rotina como a anterior. Eles vão ser escolhidos pela população, democraticamente. É claro que o Papa, perdendo o poder, se opôs a essas ideias, mas os clérigos tinham que jurar obediência a essa nova Constituição. Isso foi uma questão obrigatória pela República Francesa. E essa aproximação ficou conhecida como clero juramentado. E os que se recusaram ficaram conhecidos como clero refratários. A nova Constituição Francesa ficou pronta logo em seguida, no ano seguinte, em 1791, inspirada totalmente nos ideais de liberdade, igualdade, fraternidade e nos direitos do homem e cidadão, promulgado naquela declaração logo após a Revolução. Nós tivemos algumas mudanças e vamos colocar para vocês aqui agora. Primeiramente, houve a separação dos poderes entre legislativo, executivo a cargo do rei e o judiciário, confisco de propriedades e tesouro da igreja, instituições de impostos e taxas para a nobreza. Veja bem, a nobreza não pagava imposto, agora ela passa a pagar. Instituição de uma única lei para todos os cidadãos, agora não tem mais aquela questão de diferenciar o nobre do não nobre. Agora todo mundo está junto, obedecendo a mesma lei. Manutenção da monarquia como forma de governo. Nesse primeiro momento vai ser assim, mas como era de se esperar, né, gente? Os absolutistas tiveram que reagir a essa empreitada da Revolução Francesa. E todos os países que circulavam a França, que praticavam o absolutismo, também ficaram atentos a essa nova inspiração que a França acabou se envolvendo na Europa. A França era uma inspiração para vários movimentos anti-absolutistas na Europa. Por isso que os absolutistas vão reagir a essas novas ideias francesas. Assim, as monarquias vizinhas se preocuparam em fazer com que Luís XVI voltasse ao poder. Então planejaram uma invasão à França e tentar colocar Luís XVI novamente no poder. Era uma estratégia dos absolutistas para retomarem o controle. Mas esse planejamento não foi bem sucedido. E os sans-culottes descobriram essa tentativa de Luís XVI e foram atrás dele, tentando pegá-lo para guilhotiná-lo. Tentando escapar com a sua família, foi detido logo perto dos portões de saída da França, ou seja, bem no limite do país. E em 1793 ele foi preso e foi guilhotinado como um traidor da República. E aí a França passou a ser governada por uma convenção. E é agora que a gente vai entrar na parte de Napoleão. A gente fala sobre a transformação na República, mas desde 1789, quando surgiu a Revolução, a França ainda está num processo de transformação de uma monarquia em uma república. E esse período é conhecido como fase moderada. Até porque na França tinham 3 grupos políticos: os jacobinos, os girondinos e o grupo do PAN. Os jacobinos era uma ala mais radical, revolucionária. Os girondinos era uma ala mais moderada. E os grupos que
ficavam ali no meio eram chamados de grupos da planície. Ora, eles migravam para um lado, ora, eles migravam para o outro. Então, como os jacobinos, que eram os mais radicais, ficavam do lado esquerdo do parlamento, eles eram a oposição. E os girondinos ficavam do lado direito. É daí que surge essa ideia de direita e esquerda, de esquerda como oposição e direita como base do governo. O centrão é aquele grupo que fica no meio. Eles não estão nem de um lado e nem do outro, mas, conforme as suas necessidades, eles migram de um lado para o outro, sem ter muito interesse em permanecer naquele grupo. Devemos destacar nesse período o grande líder jacobino, chamado Robespierre. Nesse período, a França viveu um momento de muito terror. Os jacobinos intensificaram uma perseguição a todos aqueles que eram opositores à República. E isso gerou uma onda de terror em Paris e em toda a França, que fez com que a segurança ficasse em risco. E os jacobinos impuseram a lei do máximo, que impunha um teto de preços para, por exemplo, o pão. Mas os jacobinos passaram a intensificar e a perseguição passou a ser também aqueles que faziam críticas a esse governo, mesmo os que estivessem do mesmo lado, né? Como, por exemplo, Danton foi assassinado por Robespierre exatamente por conta de discordar de algumas questões que envolvia a manutenção do poder pelos jacobinos. Robespierre, preocupado ainda com essa questão das críticas ao governo, proibiu qualquer tipo de organização dos sans-culottes. Isso depois de um período em que ele precisa se afastar por conta de problemas de saúde. O grupo da planície organizou uma revolução e depois os líderes jacobinos, incluindo Robespierre. Bom, a burguesia passa a ter controle novamente da situação. Nesse momento, os girondinos assumem o poder. Os girondinos agora vão tomar o poder e os jacobinos vão para onde? Para guilhotina. E faleceu. Gente, a gente acha que hoje em dia tem muita guerra, que o fim do mundo está chegando pela quantidade de guerras. Quem fala isso não sabe sobre os períodos da nossa história. O mundo sempre esteve em guerra, tudo sempre foi muito intenso. É que nessas épocas não existia uma mídia tão atuante e não mostrava pra gente a quantidade de guerra que acontecia. Mas o mundo sempre esteve em guerra e durante a Revolução Francesa não foi diferente. Quando os girondinos assumem o poder e acabam com os jacobinos, esse momento passa a ser definido como diretório, governado pela alta burguesia, ou seja, os poderosos. Os girondinos reestabelecem o sufrágio censitário, liberalizam os preços dos alimentos, diferente do que os jacobinos fizeram, que estabeleceram um teto para os gastos. Diferente do que os jacobinos fizeram, estabeleceram tetos para preços. Assim, os girondinos acabaram prejudicando as classes mais baixas, porque com o aumento de preços, as pessoas passaram a receber toda a intensidade dessa inflação. Pão mais caro, as comidas de base da alimentação francesa passaram a ficar caras e as pessoas de renda mais baixa não conseguiam ter acesso. Enquanto isso, o exército tomava diversas proporções em todo o território francês e uma empreitada para conquista de territórios passou a ser calculada pelo governo francês. E aí surge, sabe quem? Sabe quem? Sim, Napoleão Bonaparte. O cara tá surgindo aí nesse momento. Um jovem general, 24 anos, surgindo com um grande poder e expectativas de uma burguesia que queria que ele dominasse esse poder executivo, legislativo. Ou seja, vai surgir nesse momento uma ideia de um líder centralizado que vai voltar às origens do absolutismo. Quer dizer, a França faz uma revolução para liberalizar a economia, para trazer novas perspectivas e Napoleão agora assume e com suas ideias vai trazer de novo um regime fechado, muito parecido com o antigo regime. Utilizando a força do exército, Napoleão fecha o diretório, toma o poder e esse golpe ficou conhecido como 18 Brumário, feito em 19 de novembro de 1799. Eram 10 anos após o início da Revolução e a França voltava a ter um regime fechado. É isso que nós tínhamos para hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e que nos acompanhem novamente no próximo conteúdo. Valeu, um abração e fica na paz aí.